Boa noite, pessoal! Que auditório bonito! Será que o Lula reúne tanta gente assim? De graça ou até pagando para vir? Acho difícil, né? Olha só, como eu sou mulher, a organização aqui era feita por homens, eles me deixaram 2 horas em pé ali com esse salto. Mas, como mulher cristã, conservadora, não se vitimiza, eu vou arrumar uma solução, vou deixar meu sapato aqui e vou dar palestra assim, tá bom? Porque mulher de direita não se vitimiza e não arruma desculpa. O que tem que ser feito, vai lá e faz. Bom, que alegria estar aqui com vocês. Estou muito feliz de ver Balneário Camboriú, cidade vizinha da cidade onde eu nasci, Itajaí, estar sediando esse evento maravilhoso, uma cidade bonita. E, desculpa quem veio de outro estado, eu sempre digo isso, nunca vou parar de dizer. Santa Catarina é o melhor lugar do mundo. Quem é de Santa Catarina? E quem não é, vai passar a vir a partir de agora para passar as férias aqui com a gente. Agora, quem não conhecia Balneário Camboriú, passou a conhecer por um bom motivo. Bom, já que o Javier Milei abriu a minha palestra, preparou todos vocês para me ouvirem, eu falei para ele, não precisa ficar até o final. Ele falou, faço questão de assistir a sua palestra. Falei, não se preocupe, sei que o senhor está cansado. Ah, então tá bom, depois me manda um autógrafo, vou mandar para ele. Bom, já que todos vocês, mesmo que já tenham visto o Javier Milei, ficaram aqui, eu quero agradecer de coração, de verdade. E muitos de nós vimos já os nossos candidatos, as pessoas que nós gostamos, né? Santa Catarina tem as 2 grandes e maravilhosas deputadas federais, Carol Detone e Júlia Zanata, já tiramos fotos com elas. O Nicolas, imbatível. Eu gostaria de pedir para nós baixarmos só um pouquinho o ritmo para falarmos um pouquinho sobre marxismo, sobre nova era, sobre como essas políticas afetam a nossa vida na prática, como eleitores e também como políticos, como muitos aqui são. Esse rapaz aqui quase apanhou, né, João Padilha? Vem cá, porque ele entregou umas moedinhas para vocês, escrito marxismo e nova era, e teve gente achando que ele era infiltrado. É só o meu braço direito aqui em Florianópolis, mas o pessoal achou que... Então, o pessoal não vai mais se bater, Padilha. Vocês receberam uma moedinha aí, não receberam? É só para vocês colocarem na carteira, lembrarem da deputada Ana, mas lembrarem do que eu vou rapidamente explanar para vocês aqui nessa noite. Olha só, o livro de Isaías na Bíblia e o livro de Apocalipse tem uma expressão que muitos de vocês já ouviram, já repetiram, ela aparece uma vez no Antigo Testamento e uma vez no Novo Testamento, que é um novo céu e uma nova terra. E nós já estamos até cansados de ouvir a esquerda usar essa expressão nova terra para prometer coisas, né? Para prometer coisas a todos nós. Por exemplo, um dos lemas do Lenin, um dos lemas muito importantes usados por Lenin era terra, paz e pão. Então, a esquerda tem essa tradição de tentar nos prometer um novo céu e uma nova terra. A tradição de tentar nos prometer uma nova vida, ou melhor dizendo, o paraíso na terra. O professor Olavo de Carvalho tinha uma expressão muito boa e muito didática. Ele dizia que é muito fácil ser de esquerda, é muito fácil ser revolucionário, pois você baseia todas as suas políticas públicas em um futuro hipotético. Então eles dizem, agora está ruim, o machismo é ruim, então o que você nos propõe? É uma coisa hipotética que haverá no futuro, que ainda não foi feito em lugar nenhum e nunca funcionou. Por exemplo, o socialismo. Toda vez que foi implantado, na prática foi um desastre. E quando você questiona alguém, como Manuela Dávila foi questionada uma vez no Roda Viva, sobre qual era o tipo de comunismo que ela defendia, já que em todo lugar não funcionava, ela disse que era um comunismo futuro, hipotético, um comunismo estritamente brasileiro que ainda não existia, ainda não tinha sido colocado em prática. Então, por isso é muito fácil ser de esquerda. Os políticos de esquerda sempre nos propõem coisas baseadas em hipóteses futuras que eu não consigo provar que não vai funcionar, pois ainda não aconteceu. Então, o marxismo cultural, a revolução cultural, se baseia muito nisso, na nova terra, né? Então, uma nova proposta para as relações humanas, uma nova proposta para a política, uma nova proposta para a relação entre o patrão e o funcionário. Então, coisas ligadas à terra. Isso é tão verdade que, em tese, né, só na teoria, o marxismo é humanista, ou seja, centra a sua teoria no homem. Então, é o homem capitalista contra o homem burguês. O marxismo, então, é uma teoria da terra sobre as relações entre os seres humanos. Uma das
coisas, um dos nomes pelos quais o marxismo é conhecido é materialismo histórico dialético. Então, o marxismo é essencialmente materialista. E nós sabemos disso quando falamos sobre juros, impostos, empregos, inflação. Estamos falando de coisas materiais. Acontece que com o iluminismo e depois, um pouco depois, vem o marxismo, houve uma certa onda, alguns pensadores pensaram que o ser humano iria se livrar da religião, colocar a religião para depois, ou, como dizia Karl Marx, a religião é o ópio do povo. Então, esses pensadores começaram a pensar que seria possível que o ser humano se desprendesse do transcendental, do religioso, e passasse então a viver apenas no mundo material. E nesse mundo, sim, Marx poderia nos convencer com mais facilidade. Acontece que o tempo passou, o tempo foi passando e o ser humano voltou a sentir falta de Deus. Há no ser humano um buraco que só pode ser preenchido por Deus. É exatamente do tamanho de Deus. E o ser humano fica então por aí procurando e procurando. O ser humano fica então procurando e procurando o que colocar no lugar. Então, esse pessoal woke, esse pessoal de esquerda progressista, não ia conseguir os seus intentos apenas com o marxismo. E por isso nós temos o outro lado da moeda. Todo mundo ganhou uma moedinha que é para levar para casa e lembrar disso. Além de uma nova terra que o marxismo nos propõe, agora um novo movimento surge para nos propor um novo céu, uma nova relação espiritual. E por que isso é necessário? Porque não foi possível, porque não colou a estratégia de nos tornar marxista. E nessa nova proposta, nesta proposta inovadora, que vai substituir o nosso Deus, o Deus criador, de uma religião que é sim patriarcal, a nossa religião cristã é sim patriarcal, o judaísmo de onde ela veio também é patriarcal, todas as sociedades que prosperaram em alguma medida são patriarcais, nós temos um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E para mim que sou mulher, isso de forma alguma é demérito, pois sempre, a minha vida toda, quando eu precisei de carinho, de proteção, alguém prestar do meu lado para me proteger, eu recorri ao meu pai. E a figura paterna para mim não é um problema. E não deveria ser para nenhum de nós. E nós, portanto, como conservadores, devemos também defender isso. Que os nossos homens sejam um reflexo do que Deus nos ensina, protetores, estarem ao nosso lado. E que as nossas mulheres sejam acolhedoras, sejam aquela que está ao lado, protegendo, sendo grandes, sendo fortes. Aliás, ninguém pode dizer que não, se o partido do Bolsonaro elegeu em Santa Catarina a deputada federal e a deputada estadual mais votadas. Então, não dá para negar, certo? Então, por que nós temos que falar sobre isso? Porque, Padilha, me dá aqui, Padilha. Ai, adoro mandar em homem. Vem cá, Padilha. Obrigada. Então, por que nós temos que falar sobre isso? Porque constantemente projetos de lei são apresentados e esses projetos não mais se parecem com o marxismo clássico. O que é o marxismo clássico? A luta da burguesia contra o proletariado. Aliás, o trabalhador... Aliás, hoje em dia, se você jogar uma carteira de trabalho, pá, esquerdista desmaia, né? Então, já não representa mais o marxismo. E quem representa o marxismo? Uma nova classe, né? Uma outra categoria que não são os trabalhadores em si. Então, os projetos de lei não vêm só com um viés marxista. Eles vêm também com um viés de nova era. A nova era, segundo o Olavo de Carvalho, meu professor, saudoso professor, a quem eu faço de tudo para honrar, segundo o professor Olavo de Carvalho, a nova era é uma nova faceta, ou a continuidade, ou até mesmo o movimento ideológico que venceu, suplantou ou abraçou o marxismo, né? Como se fosse um Pokémon evoluído, certo? Então, como é que a nova era se apresenta para nós, nos nossos estados, nas câmaras de vereadores? Tem pré-candidata a vereador aqui? Uhul! Faremos do PL o melhor partido, o maior partido, com certeza. E nós confiamos em vocês para isso também. Pois bem, coloca o QR Code na tela, vamos ver se os homens que estão na técnica são bons mesmo. Coloca, por favor. Com esse QR Code, você vai apontar seu celular e você vai ter acesso a um projeto do PT na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E nós temos mais 6 minutos, e nesses 6 minutos nós vamos fazer uma rápida análise desse projeto de lei para provar o meu ponto a vocês, para provar como que a esquerda, ela se transfigura, ela se traveste, eles gostam muito dessa palavra, né? Ela se traveste em ideologias similares,
em filhotes daquela primeira ideologia. Então, nesse projeto de lei que vocês estão acessando aí, nós temos uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Uma PEC é um pouco mais séria do que um projeto de lei, porque pretende alterar o texto da Constituição. Nesta PEC, PEC número 2 de 2022, um deputado petista apresenta uma proposta aparentemente inocente, mas, na verdade, gravíssima, muito grave. Essa proposta propõe o reconhecimento dos direitos da natureza. Para quem a recebe, nada mais é do que uma proposta ambiental, né, do meio ambiente ou do fetiche ambientalista que todos nós conhecemos. No entanto, quando nós vamos para a justificativa do projeto de lei, nós começamos a ficar um pouco assustados. Ali pelo parágrafo 4º, e vocês vão ter acesso a tudo isso dentro desse documento que vocês têm aí, no parágrafo 4º da justificativa, o autor da matéria diz que quem propôs isso não foi ele, nem o PT, mas a ONU, ora. Não é mais uma proposta somente marxista e petista, é também uma proposta globalista, internacionalista. E esse projeto diz na terceira linha que nós temos que retirar o antropocentrismo e colocar a vida humana e não humana no centro cognitivo das ações do Estado de Santa Catarina. E esse projeto provavelmente foi apresentado no Estado dos Senhores também, ou virá a ser. Pois bem, um projeto de lei que parecia, na verdade, somente sugerir a proteção do meio ambiente, na verdade tem o condão, tem a iniciativa, tem o desejo de mudar a nossa mente. Que coisa, né? Esses partidos de esquerda, eles não querem apresentar um projeto para tapar uma rua, para fazer uma ponte, é sempre para mudar a nossa impressão das coisas, a nossa cosmovisão, fazer a gente chamar homem de mulher, mulher de homem, trocar o sentido das palavras, como, por exemplo, chamar o aborto, que é a morte de um bebê, de direito reprodutivo. Não há nada de reprodutivo nisso, não é? Então, eles têm muito esse costume. Portanto, esse projeto de lei de autoria internacional vem para Santa Catarina para modificar a nossa forma de pensar. Mas há uma coisa muito interessante que comprova o meu ponto. O ponto de que a esquerda não é só uma ideologia, mas é uma nova religião. Uma religião secular. Quais são as características de uma religião? As pessoas se chamam por algum nome. Irmão, grande irmão, alguma coisa há de se chamar. Na esquerda também, camaradas, não é? Eles têm um nome, eles têm um linguajar, uma nova língua. Eu sou crente da Assembleia de Deus aqui, não sei se tem algum crente da Assembleia de Deus aqui. Evangélico, tá certo. Tem algum católico aqui? Bom, evangélico, protestante de alguma denominação. Todos nós temos nossa religião e temos orgulho dela. Nós temos um jeito de falar nas nossas igrejas, um jeito de se comportar, correto? Então, uma religião tem todas essas características. Tem hino, tem lema, tem bandeira, tem jargão, tem forma de falar e forma de vestir. E tudo isso a esquerda tem. E o que ele nos propõe é uma religião, aqui no parágrafo 4º e 5º, ele diz que nós devemos adotar os direitos, a Declaração Universal dos Direitos da Mãe Terra. Pois bem, esta é a nova religião da nova era. Qual é, na verdade, qual é a religião, a oração universal que todos nós cristãos fazemos? Pai Nosso. Qual é o lema da nova era? Mãe Terra. Para tudo que Deus estabeleceu como prioritário, este projeto vem, assim como todos os projetos da nova era e da esquerda, rebater. A Bíblia nos diz, em inúmeros textos, que o homem é a coroa da criação e que tudo que Deus fez, ele deu ao homem. Lembram-se que quando Deus criou o homem, em Gênesis, no capítulo 1º, e depois 2º e 3º, toda a história da queda, mas no capítulo 1º, Deus fala ao homem e à mulher, juntos, multipliquem e dominem. Dominem sobre o quê? Sobre a terra, sobre os peixes, sobre as aves. Então, esta proposta da nova era pretende, como este projeto e tantos outros, tirar o homem do centro e colocar qualquer outra coisa, como diz o projeto de lei, tirando o antropocentrismo e colocando o biocentrismo. Um projeto completamente contrário ao que a Bíblia nos ensina. E por isso eu diria, sem medo, não um projeto satanista, mas um projeto diabólico. E o diabo nada mais faz do que inverter a lógica do que Deus
nos deu. E um exemplo disso é que estas pautas ambientalistas como esta estão sendo usadas para prejudicar, inclusive, a economia, ou seja, a vida prática de todos nós. Eu sou presidente da Comissão da Pesca, na CCJ, e nós lutamos desde 2023, porque já ao assumir a presidência da República, o Luiz Inácio Lula da Silva determinou por portaria que Santa Catarina estava proibida de pescar tainha. Além disso, também se especula outras coisas, como uma restrição para o atum, uma restrição para a corvina, que são coisas importantes para a economia de Santa Catarina. E foi apenas com Santa Catarina. Então, as pautas ambientalistas como estas, pautadas na nova era e no marxismo cultural, impactam a nossa vida automaticamente e a nossa vida na prática. E o exemplo mais perfeito disso que eu falo, sobre a esquerda ser uma nova religião, sobre a esquerda ser uma religião secular, é o fato de que enquanto o nosso CEPAC aqui está acontecendo, o ministro petista, o ministro Paulo Teixeira, disse que Santa Catarina precisa de uma limpeza espiritual. Ele podia ter falado sobre qualquer coisa, sobre uma limpeza política, mas ele aderiu à linguagem da nova era e disse que o nosso evento é um evento espiritual. Mas para mostrar para essa gente quem somos nós vamos levantar agora e juntos faremos uma oração do Pai Nosso. Por favor. Pai Nosso, amém. Acho que o PT teve a resposta que merecia. Muito obrigada.